Capítulo 25. Das evocações. Considerações gerais. Espíritos que se podem evocar. Linguagem a manter com os espíritos. Utilidade das evocações particulares. Perguntas sobre as evocações. Evocações de animais. Evocação de pessoas vivas. Telegrafia humana. Considerações gerais. 269. Os espíritos podem se comunicar espontaneamente ou virem ao nosso chamado, quer dizer, pela evocação. Algumas pessoas pensam que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, e que é preferível esperar aquele que queira se comunicar. Fundam-se no princípio de que, em se evocando um espírito determinado, não se está certo de que seja ele quem se apresente, ao passo que o que vem espontaneamente e por seu próprio esforço, prova melhor sua identidade, uma vez que anuncia assim o desejo que tem de se comunicar conosco. Em nossa opinião, há aí um erro. Primeiramente, porque há sempre ao nosso redor espíritos, frequentemente de baixo estágio, que não querem coisa melhor do que se comunicarem. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não se evocando nenhum em particular, é abrir a porta a todos que querem entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la para todo o mundo. E sabe-se o que disso resulta. A chamada direta feita a um espírito determinado é um laço entre ele e nós. Chamamo-lo por nosso desejo e opomos, assim, uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma evocação direta, com frequência, um espírito não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for nosso espírito familiar. Essas duas maneiras de operar têm cada uma suas vantagens, e o inconveniente não estaria senão na exclusão absoluta de uma das duas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando se está senhor dos espíritos. E se está certo de os maus não tomarem nenhum império. Então, frequentemente, é útil esperar a boa vontade daqueles que querem se manifestar, porque seu pensamento não sofre nenhum constrangimento, e se podem obter, dessa maneira, coisas admiráveis. Ao passo que não se pode dizer que o espírito que chamais esteja disposto a falar, ou capaz de fazê-lo no sentido que se deseja. O exame escrupuloso que aconselhamos é, aliás, uma garantia contra as más comunicações. Nas reuniões regulares, sobretudo naquelas em que se ocupa de um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que se encontram na reunião sem que sejam chamados, e que, em razão da regularidade das sessões, estão prevenidos. Frequentemente, tomam espontaneamente a palavra para tratarem de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deve fazer, e então são reconhecidos facilmente, seja pela forma da sua linguagem, que é sempre idêntica, seja pela sua escrita, seja por certos hábitos que lhes são familiares. 270. Quando se deseja comunicar com um espírito determinado, necessariamente é preciso evocá-lo. Número 203. Se pode vir, obtém-se geralmente por respostas. Sim, ou estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Algumas vezes entra diretamente no assunto respondendo, por antecipação, as perguntas que se propõe dirigir-lhe. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que lhe são dirigidas, é preciso evitar as formas secas e imperativas, que lhe seriam um motivo de afastamento.
Essas formas devem ser afetuosas ou respeitosas segundo o espírito, e em todos os casos testemunhar a benevolência do evocador. 271. Frequentemente surpreende a prontidão com a qual um espírito evocado se apresenta, mesmo pela primeira vez. Dir-se-á que estava prevenido. É, com efeito, o que ocorre se se preocupa de antemão com a sua evocação. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada, e como temos sempre nossos espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, preparam os caminhos, de tal sorte que, se a isso ninguém se opõe, o espírito que se quer chamar já está presente. Caso contrário, é o espírito familiar do médium ou do interrogador ou um dos habituais que vai procurá-lo, e para isso não lhe é preciso muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir instantaneamente, o mensageiro, os pagãos teriam dito Mercúrio, assina um prazo, algumas vezes de 5 minutos, 1/4 de hora, 1 hora e mesmo vários dias. Quando chega diz, estou aqui. E então se pode começar as perguntas que se quer dirigir-lhe. O mensageiro não é sempre um intermediário necessário, porque a chamada do evocador pode ser ouvida diretamente pelo espírito, como está dito adiante, número 282, questão 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos para fazer a evocação em nome de Deus, entendemos que a nossa recomendação deve ser tomada a sério e não levianamente. Os que nela não veem senão uma fórmula sem consequência, fariam melhor abstendo-se. 272. As evocações oferecem maiores dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a perguntas circunstanciais. São necessários para isso médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já se viu, número 193, que estes últimos são bastante raros. Porque, como já dissemos, as relações fluídicas não se estabelecem sempre instantaneamente com o primeiro espírito que chega. Por isso, é útil que os médiuns não se entreguem às evocações detalhadas senão depois de estarem seguros do desenvolvimento de sua faculdade e da natureza dos espíritos que os assistem, porque entre aqueles que estão mal rodeados, as evocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade. 273. Os médiuns geralmente são mais procurados para as evocações de um interesse privado do que para as comunicações de um interesse geral. Isso se explica pelo desejo bem natural que se tem de conversar com os seres que nos são caros. Cremos dever fazer, a esse respeito, várias recomendações importantes aos médiuns. Primeiro, não aceder a esse desejo senão com reserva em presença de pessoas de cuja sinceridade não estão completamente edificados, e pôr-se em guarda contra as armadilhas que poderiam estender-lhe as pessoas malévolas. Em segundo lugar, não se prestarem, sob nenhum pretexto, se entreveem um objetivo de curiosidade e de interesse e não uma intenção séria da parte do evocador. Recusarem-se a toda pergunta ociosa ou que sairia do círculo de ideias que se podem racionalmente dirigir-se aos espíritos. As perguntas devem ser colocadas com clareza, precisão e sem ideias preconcebidas, em se querendo respostas categóricas. Seria preciso repelir, pois, todas as que tivessem um caráter insidioso, porque sabe-se que os espíritos não gostam das que têm por objetivo colocá-los à prova. Insistir sobre questões dessa natureza é querer ser enganado.
O evocador deve ir franca e abertamente ao objetivo, sem subterfúgio e sem meios indiretos. Se teme explicar-se, faria melhor abstendo-se. Convém ainda não fazer, senão com muita prudência, as evocações, na ausência das pessoas que as pediram e, frequentemente, é mesmo preferível abster-se delas completamente, estando só essas pessoas aptas a controlarem as respostas, a julgarem a identidade, a provocarem esclarecimentos se estes tiverem lugar e a fazerem perguntas incidentes conduzidas pelas circunstâncias. De outra parte, sua presença é um laço que atrai o espírito com frequência pouco disposto a se comunicar com estranhos pelos quais não tem nenhuma simpatia. O médium, numa palavra, deve evitar tudo o que poderia transformá-lo em um agente de consulta, o que, aos olhos de muita gente, é sinônimo de ledor de sorte. Espíritos que se podem evocar. 274. Podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o degrau da escala a que pertençam. Os bons como os maus, os que deixaram a vida há pouco, como os que viveram em tempos mais recuados, os homens ilustres como os mais obscuros, nossos parentes, nossos amigos, como os que nos são indiferentes. Mas não quer dizer que querem ou possam sempre atender ao nosso chamado. Independentemente da sua própria vontade ou da permissão que lhes pode ser recusada por um poder superior, podem, para isso, estarem impedidos por motivos que não nos são sempre dado penetrar. Queremos dizer que não há empecilhos absolutos que se oponham às comunicações, salvo os que mencionaremos em seguida. Os obstáculos que podem impedir um espírito de se manifestar são quase sempre individuais e, frequentemente, prendem-se às circunstâncias. 275. Entre as causas que podem se opor à manifestação de um espírito, algumas lhe são pessoais e outras lhe são estranhas. É preciso colocar entre as primeiras suas ocupações ou as missões que cumprem, e das quais não pode desviar-se para ceder aos nossos desejos. Nesse caso, sua visita não é senão adiada. Há ainda a sua própria situação. Se bem que o estado de encarnação não seja um obstáculo absoluto, pode ser um impedimento em certos momentos dados, sobretudo quando aquela tem lugar em mundos inferiores e quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, onde os laços do espírito e da matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil como no estado errante, e em todos os casos mais fácil do que naqueles onde a matéria corporal é mais compacta. As causas estranhas prendem-se principalmente à natureza do médium, à pessoa que evoca, ao meio no qual se faz a evocação e, enfim, ao objetivo proposto. Certos médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros estão aptos a servirem de intermediários a todos os espíritos. Isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito estranho, que pode tomá-lo por intérprete com prazer ou com repugnância. Isso depende ainda da abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade medianímica. Os espíritos vêm mais voluntariamente e, sobretudo, são mais explícitos com um médium que não lhes ofereça nenhum obstáculo material. Em igualdade de condições morais, aliás, quanto mais um médium tenha facilidade para escrever ou para se exprimir,
tanto mais suas relações com o mundo espírita se generalizam. 276. É preciso ainda ter em conta a facilidade que deve dar o hábito de se comunicar com tal ou tal espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com aquele que o chama. A questão da simpatia à parte, se estabelecem entre eles relações fluídicas que tornam as comunicações mais rápidas. Por isso, uma primeira conversa não é sempre tão satisfatória como se poderia desejar, e é por isso também que os próprios espíritos frequentemente pedem para serem chamados de novo. O espírito que vem habitualmente está como em sua casa. Está familiarizado com os ouvintes e seus intérpretes, fala e age mais livremente. 277. Em resumo do que acabamos de dizer, resulta que a faculdade de evocar qualquer espírito não implica para o espírito a obrigação de estar às nossas ordens, que pode vir num momento e não num outro, com tal médium ou tal evocador que lhe agrade e não com tal outro. Dizer o que quer, sem poder ser constrangido a dizer o que não quer. Ir-se quando lhe convém. Enfim que, por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de ter se mostrado assíduo durante certo tempo, pode, de repente, cessar de vir. Por todos esses motivos, quando se deseja chamar um espírito novo, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. No caso em que ela não o seja, geralmente dá os motivos e, então, será inútil insistir. 278. Uma importante questão se apresenta aqui e é a de saber se há ou não inconveniente em evocar maus espíritos. Isso depende do objetivo proposto e do ascendente que se pode ter sobre eles. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério, instrutivo e com vista a melhorá-los. É muito grande, ao contrário, se for pura curiosidade ou diversão, ou se coloca sob sua dependência pedindo-lhes um serviço qualquer. Os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem lhes dar o poder de fazer o que se lhes pede, com vista a punirem severamente, mais tarde, o temerário que teria ousado invocar sua ajuda e julgá-los mais poderosos do que Deus. Em vão se prometeria disso fazer um bom uso em continuação, e de despedir o servidor uma vez feito o serviço. O próprio serviço que se lhe solicitou, por mínimo que seja, é um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito, e este não deixa a presa facilmente. Ouvir número 212. 279. A ascendência não se exerce sobre os espíritos inferiores senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem. Ante os que não lhes opõem senão a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e, frequentemente, são os mais fortes. Qualquer um que procurasse, assim, dominar um espírito rebelde por sua vontade, o espírito lhe responderia: Deixa-me, pois, tranquilo com teus ares de fanfarrão, tu que não vales mais do que eu. Que se diria de um ladrão que prega moral a um ladrão? Admira-se que o nome de Deus que se invoca contra ele seja frequentemente impotente. São Luís deu a razão disso na resposta seguinte: O nome de Deus não tem influência sobre os espíritos imperfeitos, senão na boca daquele que pode dele se servir com autoridade pelas suas virtudes. Na boca do homem que não tenha sobre o espírito nenhuma superioridade moral, é um nome como um outro.
Ocorre o mesmo com as coisas santas que se lhes opõem. A mais terrível arma é inofensiva em mãos inábeis para delas se servirem, ou incapazes de usá-las. Linguagem a manter com os espíritos. 280. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica, naturalmente, o tom que convém tomar com eles. É evidente que, quanto mais são elevados, mais têm direito ao nosso respeito, à nossa atenção e à nossa submissão. Não devemos lhes testemunhar menor deferência do que o faríamos em sua vida, porém por outros motivos. Na Terra, teríamos considerado sua classe e sua posição social. No mundo dos espíritos, nosso respeito não se dirige senão à superioridade moral. Sua própria elevação os coloca acima das puerilidades das formas adulatórias. Não é pelas palavras que podemos captar sua benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo dar-lhes títulos que nossos usos consagram para a distinção de posições, e que, durante sua vida, tivessem podido lisonjear a sua vaidade. Se são realmente superiores, não somente não se prenderiam a isso, como os desagradaria. Um bom pensamento lhes é mais agradável do que os mais elogiosos epítetos. Se fosse de outro modo, não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerável eclesiástico, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu um dia a alguém que o evocava, dando-lhe o título de Monsenhor. Deverias dizer ao menos ex-monsenhor, porque aqui não há senhor senão Deus. Ficai sabendo que aqui vejo os que na terra se ajoelhavam para mim e diante dos quais eu mesmo me inclino. Quanto aos espíritos inferiores, seu caráter nos traça a linguagem que convém se ter com eles. Entre eles há os que, embora inofensivos e mesmo benevolentes, são levianos, ignorantes, estouvados. Tratá-los do mesmo modo que aos espíritos sérios, assim como o fazem certas pessoas, valeria tanto como se inclinar diante de um colegial ou diante de um asno vestido com um barrete de doutor. O tom da familiaridade não estaria descabido com eles, que com isso não se formalizam. Ao contrário, a isso se prestam com muito gosto. Entre os espíritos inferiores, há os que são infelizes. Quaisquer que possam ser as faltas que espiam, seus sofrimentos são títulos tanto maiores à nossa comiseração, quanto ninguém pode se lisonjear de escapar a estas palavras do Cristo. Que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. A benevolência que lhes testemunhamos é um alívio para eles. A falta de simpatia devem encontrar a indulgência que gostaríamos tivessem para conosco. Os espíritos que revelam sua inferioridade pelo cinismo de sua linguagem, suas mentiras, a baixeza de seus sentimentos, a perfídia de seus conselhos, seguramente são menos dignos de nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o arrependimento. Devemos-lhes, pelo menos, a piedade que concedemos aos maiores criminosos, e o meio de os reduzir ao silêncio é mostrando-se superior a eles. Não entram em intimidade senão com as pessoas com as quais creem nada terem a temer. Porque os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem, assim como nos espíritos superiores. Em resumo, tanto seria irreverência tratar de igual para igual com os espíritos superiores, como seria ridículo ter uma mesma deferência para com todos, sem exceção. Tenhamos veneração por aqueles que a merecem, reconhecimento para com aqueles que nos protegem e nos assistem,
Para todos os outros, uma benevolência da qual talvez um dia nós mesmos necessitaremos. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento deve regular as nossas relações com aqueles que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, os elevaram aos altares. Para nós, não são senão criaturas mais ou menos perfeitas, e não elevamos altares senão a Deus. Utilidade das evocações particulares. 281. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito superiores ou dos que animaram os grandes personagens da antiguidade são preciosas pelo alto ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abraçar uma esfera de ideias mais amplas, de penetrar nos mistérios que ultrapassam a capacidade vulgar da humanidade e, por consequência, podem nos iniciar melhor do que outros em certas coisas. Não se segue daí que as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada sejam sem utilidade. O observador delas extrai mais do que uma instrução. Para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudar todos os graus da escala. Quem não o tenha visto senão por uma face, o conhece mal. A história de um povo não é a dos seus reis e das sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo em sua vida íntima, em seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal modo acima de nós que nos espantamos com a distância que nos separa deles. Os espíritos mais burgueses, que se nos permita esta expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias de sua nova existência. Entre eles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Compreendemo-la melhor porque nos toca mais de perto. Aprendendo por eles mesmos em que se tornaram, o que pensam, o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século, em uma palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real podemos conhecer com suas virtudes e manias. Compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos e deles aurimos um ensinamento moral tanto mais proveitoso quanto as relações entre eles e nós sejam mais íntimas. Colocamo-nos mais facilmente no lugar daquele que nos é igual do que daquele que não vemos senão através da miragem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Aliás, no estudo de uma ciência nada é inútil. Newton encontrou a lei das forças do universo no mais simples fenômeno. A evocação dos espíritos vulgares tem outra vantagem, que é a de nos colocar em relação com espíritos sofredores, que se podem aliviar e aos quais se pode facilitar o adiantamento por conselhos úteis. Pode-se, pois, tornar-se útil instruindo-se a si mesmo. Há egoísmo em não procurar senão sua própria satisfação na conversa com os espíritos, e aquele que desdenha estender mão segura aos que são infelizes dá, ao mesmo tempo, prova de orgulho. De que lhe serve obter belas recomendações dos espíritos de elite, se isso não o torna melhor para si mesmo, mais caridoso e mais benevolente para com seus irmãos deste mundo e do outro? Em que se tornariam os pobres doentes se os médicos recusassem tocar suas chagas? 282. Questões sobre as evocações. 1.
Pode alguém evocar os espíritos sem ser médium? Todo o mundo pode evocar os espíritos, e se os que chamais não podem se manifestar materialmente, não estão menos ao redor de vós e vos escutam. 2. O espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito? Isso depende das condições em que se encontra, porque há circunstâncias nas quais não o podem. 3. Quais são as causas que podem impedir um espírito de vir ao nosso chamado? Sua vontade primeiro, depois seu estado corporal. São os que, pela sua natureza, pertencem ainda a mundos inferiores à Terra. Aqueles que estão nas esferas de punição também não o podem, salvo uma permissão superior que não é concedida senão com um objetivo de utilidade geral. Para que um espírito possa se comunicar, é preciso que tenha atingido o grau de adiantamento do mundo no qual é chamado. De outro modo, é estranho às ideias desse mundo e não tem nenhum ponto de comparação. Não ocorre o mesmo com aqueles que são enviados em missão ou em expiação aos mundos inferiores. Têm ideias necessárias para responderem. 4. Por quais motivos a permissão de se comunicar pode ser recusada a um espírito? Pode ser uma prova ou uma punição para ele ou para aquele que o chama. 5. Como os espíritos dispersos no espaço ou nos diferentes mundos podem ouvir, de todos os pontos do universo, as evocações que lhes são feitas? Frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Mas se passa aqui um fenômeno que é difícil de vos explicar, porque não podeis ainda compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que vos posso dizer é que o espírito que evocais, por distante que esteja, recebe, por assim dizer, o impacto do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento que se dirige a ele. Pode-se dizer que ouve o pensamento como na terra ouvis a voz. O fluido universal é o veículo do pensamento como o ar é do som? Sim, com a diferença de que o som não pode se fazer ouvir senão em um raio muito limitado, ao passo que o pensamento atinge o infinito. O espírito no espaço é como um viandante em meio de uma vasta planície, e que de repente, ouvindo pronunciar seu nome, se dirige para o lado de onde vem o chamado. 6. Sabemos que as distâncias são pouca coisa para os espíritos. Entretanto, admira-se de vê-los, algumas vezes, responder tão prontamente ao chamado como se estivessem em estado muito perto. Com efeito, algumas vezes o estão. Se a evocação é premeditada, o espírito é advertido antecipadamente e frequentemente se encontra aí no momento em que é chamado. 7. O pensamento do evocador é mais ou menos percebido segundo certas circunstâncias? Sem nenhuma dúvida. O espírito chamado por um sentimento simpático e benevolente é mais vivamente tocado. É como uma voz amiga que reconhece. Sem isso, frequentemente ocorre que a evocação não produz efeito. O pensamento que brota da evocação bate no espírito. Se é mal dirigido, bate no vazio. Ocorre com os espíritos igual aos homens. Se aquele que os chama lhes é indiferente ou antipático, podem ouvir, mas com frequência não o atendem. 8. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a isso? Obedece à vontade de Deus, quer dizer, à lei geral que rege o universo. Porém, constrangido não é a palavra certa, porque julga se é útil vir. E aí está ainda para ele o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre quando é chamado com um fim útil. Não se recusa a responder, senão no meio de pessoas pouco sérias e tratando a coisa como diversão. 9. O espírito evocado pode se recusar a vir ao chamado que lhe é feito? Perfeitamente. Onde estaria seu livre-arbítrio sem isso?
Crede que todos os seres do universo estejam à vossa ordem? E vós mesmos, crede-vos obrigados a responder a todos aqueles que pronunciam vosso nome? Quando digo que pode a isso se recusar, entendo sobre o pedido do evocador, porque um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. 10. Há para o evocador um meio de constranger o espírito a vir contra a sua vontade? Nenhum, se esse espírito é vosso igual ou superior em moralidade. Digo em moralidade, e não em inteligência. Porque não tendes sobre ele nenhuma autoridade. Se é vosso inferior, podeis, se for para seu bem, porque então outros espíritos vos secundarão. Há inconveniente em evocar espíritos inferiores e pode-se temer em os chamando colocar-se sob seu domínio? Eles não dominam senão aqueles que se deixam dominar. Quem está assistido por bons espíritos nada tem a temer. Impõe-se aos espíritos inferiores e estes não se impõem a ele. No isolamento, os médiuns, sobretudo aqueles que começam, devem se abster dessas espécies de evocações. 12. É necessário aplicar algumas disposições particulares nas evocações? A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se quer ter relações com espíritos sérios. Com a fé e o desejo do bem, se está em mais condições para evocar os espíritos superiores. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento no momento da evocação, se identifica com os bons espíritos e os dispõe a virem. 13. A fé é necessária para as evocações? A fé em Deus, sim. Para o mais, a fé virá. Se quiserdes o bem e tiverdes o desejo de vos instruir. 14. Os homens reunidos em uma comunidade de pensamentos e de intenções têm mais força para evocar os espíritos? Quando todos estão reunidos para a caridade e para o bem, obtêm grandes coisas. Nada é mais nocivo ao resultado das evocações do que a divergência de pensamentos. 15. A precaução de fazer a cadeia em se dando as mãos durante alguns minutos no início das reuniões é útil? A cadeia é um meio material que não estabelece a união entre vós, se ela não existe no pensamento. O que é mais útil do que tudo isso é unir-se em um pensamento comum, apelando, cada um de seu lado, aos bons espíritos. Não sabeis tudo o que se poderia obter em uma reunião séria, na qual fosse banido todo o sentimento de orgulho e de personalidade, e onde reinasse um sentimento de mútua cordialidade. 16. As evocações com dias e horas fixados são preferíveis? Sim, e se possível no mesmo lugar. Os espíritos aí vão naturalmente. É o desejo constante que tendes o que ajuda os espíritos a virem se colocar em comunicação convosco. Os espíritos têm suas ocupações que não podem deixar de improviso para a vossa satisfação pessoal. Digo no mesmo lugar, mas não creiais que seja uma obrigação absoluta, porque os espíritos vão por toda parte. Quero dizer que um lugar consagrado a isso é preferível, porque o recolhimento nele é mais perfeito. 17. Certos objetos, tais como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atraírem ou repelirem os espíritos, como alguns o pretendem? Essa pergunta é inútil, porque sabeis bem que a matéria não tem nenhuma ação sobre os espíritos. Estejais bem certos de que jamais um bom espírito aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, não existiu senão na imaginação das pessoas crédulas. 18. Que pensar dos espíritos que marcam encontro em lugares lúgubres e a horas impróprias? Esses espíritos se divertem às custas dos que os escutam. É sempre inútil e com frequência perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se ganha absolutamente nada, senão ser mistificado. Perigoso não pelo mal que os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre os cérebros fracos. 19.
Há dias e horas mais propícios para as evocações? Para os espíritos isso é completamente indiferente, como tudo que é material, e seria uma superstição crer na influência de dias e de horas. Os mais propícios momentos são aqueles nos quais o evocador pode estar o menos distraído por suas ocupações habituais, quando seu corpo e seu espírito estão mais calmos. 20. A evocação é para os espíritos uma coisa agradável ou penosa? Vem de boa vontade quando são chamados? Isso depende de seu caráter e do motivo que os fez chamar. Quando o objetivo é louvável e quando o meio lhe é simpático, é para eles uma coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos ficam sempre felizes com a afeição que se lhes testemunha. Há aqueles para quem é uma grande alegria se comunicar com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como disse, isso depende igualmente do seu caráter. Entre os espíritos há também os misantropos que não gostam de ser perturbados e cujas respostas se ressentem do seu mau humor, sobretudo quando são chamados por pessoas indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito frequentemente não tem nenhum motivo para vir ao chamado de um desconhecido que lhe é indiferente e que está quase sempre movido pela curiosidade. Se vem, não o faz em geral, senão em curtas aparições, a menos que haja um objetivo sério e instrutivo na evocação. Nota: vêem-se pessoas que não evocam seus parentes senão para pedir-lhes as coisas mais vulgares da vida material, por exemplo, um para saber se aluga ou vende sua casa, um outro para conhecer o proveito que tirará de sua mercadoria, o lugar onde o dinheiro foi depositado, se tal assunto será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo não se interessam por nós senão em razão da afeição que tenhamos por eles. Se todo o nosso pensamento se limita a crê-los adivinhões, se não pensamos neles senão para pedir-lhes notícias, não podem ter por nós uma grande simpatia, e ninguém deve admirar-se pelo pouco de benevolência que testemunham. 21. Há uma diferença entre os bons e os maus espíritos sob o aspecto de sua solicitude em atender ao nosso chamado? Há uma grande diferença. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando esperam dominar e enganar, mas experimentam uma viva contrariedade quando são forçados a vir para reconhecerem suas faltas, e não pedem outra coisa do que se irem, qual um escolar que se chama para corrigi-lo. Podem a isso serem constrangidos pelos espíritos superiores como castigo e para a instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente por futilidades. Então não vêm ou se retiram. Podeis dizer que, por princípio, os espíritos, quaisquer que sejam, não gostam, igual a vós, de servir de distração para os curiosos. Frequentemente, não tendes outro objetivo em invocando um espírito que o de ver o que vos dirá, ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida, que não está obrigado a vos fazer conhecer, porque não há nenhum motivo para vos fazer seus confidentes. E credes que vai se colocar no banco dos réus para vosso bom prazer? Desiludi-vos. O que não teria feito quando vivo, não o fará tão pouco como espírito. Nota: a experiência prova com efeito que a evocação é sempre agradável aos espíritos quando feita com um fim sério e útil. Os bons vêm com prazer para nos instruir. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes testemunha. Os que conhecemos ficam satisfeitos com a nossa lembrança. Os espíritos levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes propicia a ocasião de se divertirem às suas custas. Não se sentem bem com as pessoas sérias. 22. Os espíritos, para se manifestarem, têm necessidade de serem evocados? Não. Apresentam-se a miúde sem serem chamados. Isso prova que vem de boa vontade. 23. Quando um espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar mais certo de sua identidade?
De nenhum modo, porque os espíritos enganadores frequentemente empregam esse meio para melhor enganar. 24. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem a nós, ainda mesmo quando não haja manifestação pela escrita ou de outro modo? A escrita é um meio material para o espírito atestar a sua presença, mas é o pensamento que o atrai, e não o fato da escrita. 25. Quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a se retirar? Sim, não o escutando mais. Mas como quereis que se retire quando vos divertis com suas torpezas? Os espíritos inferiores se prendem àqueles que os ouvem com complacência, como os tolos entre vós. 26. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos maus espíritos? O nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos, mas os retém muito. Por esse meio afastareis sempre a alguns, e os afastareis bem mais se feita do fundo do coração, e não como uma fórmula banal. 27. Poder-se-ia evocar nominalmente a vários espíritos ao mesmo tempo? Não há para isso nenhuma dificuldade, e se tivesseis 3 ou 4 mãos para escreverem, 3 ou 4 espíritos vos responderiam ao mesmo tempo. É o que ocorre quando se tem vários médiuns. 28. Quando vários espíritos são evocados simultaneamente e não há senão um médium, qual é aquele que responde? Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. 29. O mesmo espírito poderia se comunicar ao mesmo tempo na sessão que está a decorrer por 2 médiuns diferentes? Tão facilmente como tendes homens que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Nota. Vimos um espírito responder ao mesmo tempo por 2 médiuns as perguntas que se lhe dirigiam, a um em inglês e ao outro em francês, e as respostas eram idênticas pelo sentido. Algumas eram mesmo a tradução literal uma da outra. 2 espíritos evocados simultaneamente por 2 médiuns podem estabelecer entre eles uma conversação. Esse modo de comunicação não sendo necessário para eles, uma vez que leem reciprocamente seus pensamentos, a isso se prestam algumas vezes para nossa instrução. Se esses são espíritos inferiores, como estão ainda imbuídos de paixões terrestres e de ideias corporais, pode ocorrer de se disputarem e de se apostrofarem por palavras grosseiras, de censurarem mutuamente seus erros, e mesmo lançar lápis, cestas, pranchetas, etc., um contra o outro. 30. O espírito evocado ao mesmo tempo em vários pontos pode responder simultaneamente às perguntas que lhe são dirigidas? Sim, se é um espírito elevado. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade? O Sol é um, e todavia irradia em todo o seu redor, lançando ao longe seus raios sem se subdividir. Ocorre o mesmo com os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida em todos os pontos do horizonte. Quanto mais o espírito é puro, tanto mais seu pensamento irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a uma única pessoa por vez e não podem vir se são chamados em outro lugar. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em 2 pontos diferentes, responderá às 2 evocações se forem tão sérias e tão fervorosas, tanto uma como a outra. Em caso contrário, dá preferência à mais séria. Nota. Ocorre o mesmo com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seu pensamento por sinais vistos de diferentes pontos. Em uma sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde a questão da ubiquidade havia sido discutida, um espírito dita espontaneamente a comunicação seguinte: Perguntáveis esta tarde qual era a hierarquia dos espíritos para a ubiquidade.
Comparai-vos a um balão que se eleva pouco a pouco no ar. Quando próximo à Terra, um pequeno círculo pode percebê-lo. À medida que se eleva, o círculo se alarga para ele, e quando chega a uma certa altura, aparece a um número infinito de pessoas. Assim é conosco. Um mau espírito que ainda está preso à terra fica num círculo restrito ao meio de pessoas que o veem. Cresça em graça, melhore-se, e poderá conversar com várias pessoas. E quando tornar-se espírito superior, poderá irradiar como a luz do sol, mostrar-se a várias pessoas e em vários lugares ao mesmo tempo. Channing. 31. Podem ser evocados os espíritos puros, os que terminaram a série de encarnações? Sim, mas muito raramente. Não se comunicam senão com os corações puros e sinceros, e não aos orgulhosos e aos egoístas. Por isso é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que tomam essa qualidade para se darem mais importância aos vossos olhos. 32. Como ocorre que o espírito dos homens mais ilustres venham tão facilmente e tão familiarmente ao chamado dos homens mais obscuros? Os homens julgam os espíritos segundo eles, e é um erro. Depois da morte do corpo, as posições terrestres não existem mais. Não há distinção entre eles, senão na bondade, e os que são bons vão por toda parte onde há bem a fazer-se. 33. Quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Pode-se evocá-lo no instante mesmo da morte, mas como nesse momento ainda está em perturbação, não responde senão imperfeitamente. Nota: a duração da perturbação, sendo muito variável, não pode ter prazo fixo para a evocação. É raro, entretanto, que ao cabo de 8 dias o espírito não se reconheça o bastante para poder responder. Pode fazê-lo algumas vezes muito bem, 2 ou 3 dias depois da morte. Pode-se, em todos os casos, tentar com cautela. 34. A evocação, no instante da morte, é mais penosa para o espírito do que seria mais tarde? Algumas vezes. É como se vos arrancassem do sono antes que estivesseis completamente despertos. Há, entretanto, os que com isso não ficam nada contrariados, e mesmo que isso ajuda a sair da perturbação. 35. Como o espírito de uma criança morta em tenra idade pode responder com conhecimento de causa quando em sua vida não tinha ainda a consciência de si mesma? A alma da criança é um espírito ainda envolvido nas faixas da matéria. Mas, liberto da matéria, goza das suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade. O que prova que o espírito da criança já viveu. Entretanto, até que esteja completamente liberto, pode conservar na sua linguagem alguns traços característicos da infância. Nota: a influência corporal que se faz sentir por tempo mais ou menos longo sobre o espírito da criança se faz igualmente, algumas vezes, notar sobre o espírito daqueles que morreram em estado de loucura. O espírito em si mesmo não é louco, mas sabe-se que certos espíritos creem, durante algum tempo, serem ainda deste mundo. Não é, pois, de se admirar que, no louco, o espírito se ressinta ainda dos entraves que, durante a vida, se opunham à sua livre manifestação, até que esteja completamente desprendido. Esse efeito varia segundo as causas da loucura, porque há loucos que recobram toda a lucidez de suas ideias imediatamente depois da sua morte. 283. Evocações dos animais. 36. Pode-se evocar o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que estava nele fica em estado latente. Logo é utilizado por certos espíritos encarregados desse cuidado para animar novos seres nos quais continua a obra da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há espíritos de animais errantes, mas somente espíritos humanos. Isso responde à vossa pergunta.
Como se dá então que certas pessoas tenham evocado animais e obtiveram respostas? Evocai um rochedo e ele vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos para tomarem a palavra para tudo. Nota: é pela mesma razão que, se evoca um mito ou um personagem alegórico, ele responderá. Quer dizer, responderão por ele, e o espírito